Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. Que essa paz que excede todo entendimento que é Cristo Jesus, seja o hábito no nosso coração nesse dia que se chama hoje. E como diz o salmista Davi, esse é o dia que o Senhor fez e por isso, meu irmão, minha irmã, independente de qualquer situação ou circunstância que você esteja vivendo, esse é o dia que nós devemos nos alegrarmos, esse dia é o dia que nós devemos nos regozijarmos no Senhor, porque nós o servimos não pelo que ele faz ou deixa de fazer, mas pelo que ele é. Com isso, então, eu dou a você as boas-vindas à nossa aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2022, CPAD Lições Bíblicas. Como você já sabe, o objetivo dessa aula mestre é auxiliar você, tá? Professor, professora da maior escola do mundo. Como que nós podemos te ajudar? No planejamento da sua aula, tirando as suas dúvidas pedagógicas, didáticas e, é claro, principalmente as suas dúvidas teológicas. Mas para que tudo isso aconteça, tá? A sua inscrição, tá? É indispensável no nosso canal do YouTube. Então já vê aqui abaixo, já vê aqui, ó, tá inscrito? Então já fica aqui o meu registro de gratidão a Deus pela sua vida. Se ainda não, eu convido você a se inscrever, já deixar o seu like, tá? Ativa aí o seu sininho de notificações, porque fazendo assim, meu irmão, minha irmã, tá? Tudo que nós colocarmos aqui, tá? O YouTube vai estar notificando você e assim, tá? Você vai perder nada do que acontece por aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula Mestre CPAD Lições Bíblicas desse primeiro trimestre de 2022. Pois bem, se você estiver interessada em participar juntamente comigo, seu irmão em Cristo, o pastor Francisco Miranda, de uma jornada teológica, então não deixe também de fazer a sua assinatura na minha plataforma Teologia 24 Horas. Fazendo assim, você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria, tá? Que é através do conteúdo dos módulos do curso de Teologia Sistemática, desde os níveis iniciais, intermediários e avançados, são mais de 30 módulos, tá? Que é através do IB, o meu Instituto Bíblico Internacional, através da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial, mais conhecida aí nas redes sociais, tá? Como Teologia 24 Horas, fazendo assim, tá bom? Ativando a sua assinatura por R$ 49,90 mensal, tá? Você vai ter acesso ilimitado, tá? Conteúdos complementares dessa aula, acesso limitado à nossa plataforma, tá? Nossa biblioteca virtual, tá? E assim os planos de aula, tá? E é claro, todo o conteúdo teológico da nossa escola e aí todo um acompanhamento ali com seu mentor teológico, pastor Francisco Miranda, tá bom? Através do teologia24horas.com.br, tá? Eu garanto para você que a sua experiência de autoaprendizagem, tá? Vai ser muito mais fácil, intuitiva e, é claro, principalmente interativa. E o melhor de tudo, aonde você estiver, a hora e quando quiser, e acredito, no seu tempo e também no seu ritmo, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Olha só, seja muito bem-vinda nessa segunda aula desse primeiro trimestre da CPAD Lições Bíblicas, onde nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Nós estamos trabalhando sobre a inspiração, a inerrância, a infalibilidade da palavra de Deus e a nossa lição de hoje, a lição número 2, especificamente, vamos estar trabalhando sobre a inspiração divina da Bíblia. A inspiração divina das Escrituras, tá, foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu, meu irmão, a Bíblia Sagrada, tá? A única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição de hoje, nós estaremos vendo que a inspiração da Bíblia ela é divina, ela é verbal e ela é plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente que é salvo em Cristo Jesus, e eu e você temos a convicção da inspiração, da inerrância e da infalibilidade, tá, da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é o único livro da história, meu irmão, minha irmã, que nós sabemos que revela Deus. E você e eu, como professores da Escola Bíblica Dominical,
nós estaremos nesse grande desafio, neste próximo domingo, tá, para falarmos, tá, sobre, tá, essa revelação, essa inspiração, essa bênção que Deus tem entregue a mim e a você, que é a sua palavra. Então, todas as demais obras não conseguem provar em si mesmas que tem como autor o Senhor de todo o universo. Somente a Bíblia conta a maior história de amor. Tá? Jamais é revelada de outra forma a não ser a do Senhor Jesus Cristo se entregando na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então, somente a mensagem da Bíblia, meu irmão, minha irmã, é capaz, tá, na direção do Espírito Santo, de conduzir o homem em todas as áreas da sua vida. O Salmo de número 1, versículo 1 e 2 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E você, como é que está o seu tempo de qualidade de meditação nessa lei do Senhor, que é a sua palavra, tanto a palavra escrita, que é o Logos, como a palavra, né, como a palavra rema, né, o espírito da letra. Como é que está aí o seu tempo, professor da Escola Bíblico-Dominical, a maior escola do mundo? Então nós vamos estar caindo para dentro desse assunto, né? E vamos estar dizendo que a Bíblia é diferente dos demais livros, tá? E essa diferença, tá, em muitos aspectos, mas o fundamental, o principal é a sua inspiração divina. 2 Timóteo 3,16 é o nosso texto áureo, para que nós possamos estar trabalhando nessa lição. Tá? A lição número 2, a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Tá? E o texto áureo diz que toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. A verdade prática, tá, diz que a inspiração da Bíblia Sagrada, ela é divina, ela é verbal e ela é plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. E os objetivos da lição, tá, dessa segunda lição, tá, é para nós refletirmos sobre a própria Bíblia, tá? Refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Número 2, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. Nós vamos dar alguns exemplos. Tá? E em terceiro lugar, não menos importante, explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e na iluminação do pecador e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. Viu? O texto de referência, tá? A leitura bíblica, né, em classe é 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14, 15, 16 e 17, e 2 Pedro, tá? Capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Então vamos à nossa primeira leitura, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo falando ao seu pupilo, né, o seu discípulo amado, Timóteo, e ele faz esse alerta, tá? E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as Escrituras, as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 19, 20 e 21, diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Viu? Então olha só, meu irmão, minha irmã, e não é só isso não. Jó 32:8 fala: na verdade há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Então a palavra-chave da nossa aula de hoje é inspiração. E o que é, pastor Francisco Miranda, inspiração? Se nós vamos estar subordinados ao tema dessa aula 2, a inspiração divina da Bíblia.
Então, o que é inspiração? Inspiração é o conceito teológico segundo, tá, ao qual as obras é feita de seres humanos inteiramente ligados a Deus, sobretudo as escrituras do Antigo e do Novo Testamento receberam uma supervisão especial do Espírito Santo, de tal sorte que as palavras que foram registradas, tá, que foram expressas, de maneira alguma, tá, a revelação de Deus foi comprometida, devido a esse fato, devido a essa característica que eu falei, que é fundamental, tá, ela é chamada a palavra de Deus. E para mim, para você, que Deus, pela sua misericórdia, tem nos chamado, né, para estarmos trabalhando na área do ensino, nós precisamos compreender a grande responsabilidade que está diante de nós para esse próximo domingo, não só para esse domingo, pastor Francisco Miranda, mas durante todo esse mês de janeiro, fevereiro e março, esse primeiro trimestre que nós estaremos aí trabalhando sobre a supremacia das Escrituras, né? Mostrando que ela é inspirada, inerrante e infalível como palavra de Deus. Então, olha só, e o que nós estaremos fazendo nesse primeiro trimestre? E, literalmente é um eisagoge. É uma palavra grega, tá, que significa conduzir para dentro. Tem como objetivo introduzir as pessoas aos mistérios revelados por Deus através das Escrituras. Ou seja, tá, eisagoge, tá, é o estudo da palavra, das Escrituras, é cair para dentro, meu irmão, minha irmã. Eu acredito que você, tá, deva saber que a Bíblia, como um livro, tá, trata de 6 assuntos. 6, não é 5, não é 7, é 6. Tá? A gente vai trabalhar isso mais profundamente na aula sobre a estrutura da Bíblia, tá? Mas eu quero hoje que você entenda, tá, nessa introdução, que a Bíblia está dividida em 6 áreas. Tá? A Bíblia está dividida em assuntos históricos, culturais, sociais, econômicos, políticos e principalmente assuntos religiosos. Vou repetir. Tá? A Bíblia, como um livro, ela está dividida em 6 áreas. É o número do homem. Tá? Ela trata da história. As histórias mais antigas estão registradas na Bíblia Sagrada, as mais antigas culturas, as principais sociedades existentes no mundo antigo, tá, as principais economias, moedas, os principais reinos e políticos, tá, imperadores e principalmente as questões religiosas, as principais religiões. Pois bem, por que eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe? Tá? Mas quando você trata desses assuntos históricos, culturais, tá, sociais, econômicos, políticos e religiosos, todos esses assuntos são circunstanciais, ou seja, são temporais, são passageiros, tá? Tem culturas que não existem mais, tem, tá, reis que não existem mais, tem sociedades que já não existem mais, tem impérios que também já não existem. Ou seja, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, verso 39, Jesus diz: examinai as Escrituras. A palavra examinar, no original, tem um sentido de investigar, de prescrutar, de ser diligente. Então é mais do que ler. Quando ele diz examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. A palavra aqui no original, examinar, que tem o sentido de, né, cair para dentro, né, de eisagoger e agora de prescrutar com diligência, ou seja, é cair para dentro, meu irmão, minha irmã, com diligência, como se tivesse uma lupa, tá, pesquisando, investigando, tá? Então esse sentido é mais do que ler. A maioria de nós, tá, até lemos, estudamos muito, mas aprendemos, retemos pouco, até mesmo nada. Já percebeu isso? E isso em parte, ou em grande parte, acontece pelo fato de nós estudarmos sem ordem, ou seja, sem um método. Pastor Francisco Miranda, então o que é um método? Simples, tá? É um programa que antecipadamente vai regular uma sequência de operações a ser executada. Tá? Com que objetivo? Atingir um certo resultado. Ou seja, é uma maneira ordenada de se fazer alguma coisa. É uma estratégia, é um modo de proceder. E é aplicado no sentido de eisagoger, tá? De estudar as Escrituras, de prescrutar, de investigar. Então, baseado nisso, e a razão,
tá, disso é que nós aqui do Teologia 24 Horas desenvolvemos um método de ensino teológico, tá, mais conhecido como método IUT, tá? Imutável, universal e tridimensional. Ou seja, nós desenvolvemos esse método com o objetivo de produzir um conhecimento doutrinário através das Escrituras. Por que eu fiz isso? Tá? Porque todas as disciplinas, todos os princípios doutrinários que eu ensino através dos módulos, são mais de 30 módulos, do curso de Teologia Sistemática, desde o nível básico, médio e bacharelado livre, aqui da nossa escola, nós aplicamos esse método porque nós descobrimos que é a forma mais fácil, tá, de sabermos determinar se um assunto que está sendo abordado esse assunto é um princípio doutrinário ou não. Porque todo princípio doutrinário, todo assunto doutrinário, ele é imutável, ele é universal e ele é tridimensional. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, entre no nosso site teologia24horas.com.br, tá? Entre lá no nosso blog, tem alguns artigos, áudio, vídeos que você pode ter acesso gratuitamente, que eu ensino um pouco mais aprofundado sobre a nossa metodologia. E para que, pastor Francisco Miranda, você está falando isso sobre, né, nesse módulo? Porque dentro das dezenas de módulos que nós temos um módulo chamado Bibliologia, porque, em outras palavras, é o que nós estaremos estudando durante todo esse primeiro trimestre. E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, que qualquer assunto da teologia, tá, sistemática, seja um assunto doutrinário, tá, um assunto histórico, qualquer um tipo de assunto para você diferenciar se é algo histórico, se é algo cultural, se é algo social, se é algo econômico, se é algo religioso, que eu falei para você que é temporário, é circunstancial, tá, para que você possa separar isso daquilo que é imutável. Tá? Porque o que Deus determinou 1000 anos atrás, ele continua imutável até hoje. O que é pecado para Deus 1000 anos atrás continua sendo pecado hoje, daqui a 1000 anos continuará sendo pecado. E isso de uma forma universal, em qualquer língua, cultura, nação. E sempre Deus tem se revelado de uma forma tridimensional. Em outras palavras, eu estou te dizendo que se você vai estudar sobre a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas. Se você for estudar sobre o antropos, né, o ser humano, espírito, alma e corpo. Se você for estudar sobre a morte, tá? Então existe a morte espiritual, física e eterna. Tá vendo? Tudo que é 3, tudo, né, são tridimensionais e por aí vai. E aí são dezenas e dezenas, tá, de princípios doutrinários que vai ter essa característica que nós denominamos aqui no Teologia 24 Horas, tá, como método IUT, tá? Imutável, universal e tridimensional. E essa regra, meu irmão, minha irmã, é indispensável para você compreender, tá, o que está nas Escrituras Sagradas, ou seja, o espírito, tá, e a vida do texto, do contexto. Eu costumo dizer, tá, para os meus alunos que a teologia sistemática é como montar um quebra-cabeça. Quanto mais peças você consegue encontrar e colocar no seu devido lugar, mais fácil será compreender a base doutrinária. Tá? E por que eu digo isso? Simplesmente porque, de uma maneira errada, nós damos mais importância ao escrito, ou seja, às escrituras, às letras, isto é, aquilo que é circunstancial, temporário e passageiro. Ou seja, esquecendo do principal das escrituras. Ou seja, por que foi registrado, por que foi escriturado. Tem um porquê, e isso é mais importante do que a história que está sendo narrada, do que aquele rei que está sendo citado, diante daquela moeda que está sendo apresentada naquele texto. Qual é o objetivo, o que está por trás de tudo isso? Então, entre aquilo que é importante, tem aquilo que é prioritário. Então nós precisamos focar naquilo que é o principal das Escrituras, que é o que, pastor Francisco Miranda? É o espírito, é a vida do texto, que é isso que nos vivifica. Não é isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6? O qual nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o que eu estou falando para você já nessa introdução dessa aula 2, tá? Desse grande desafio para mim e para você dessa semana? Pois bem, o escrito, ou seja, as escrituras, ou seja, as letras, tá? Não foram organizadas cronologicamente, ou seja, sistematicamente, e nem poderiam estar, né? Aí seria impossível, porque cada um dos escritores fizeram um registro histórico no seu tempo.
tá? Cada um tinha uma ideia, tá? Diferente um do outro e nunca imaginariam eles que isso fosse chegar a mim, a você hoje, em pleno século XXI. Quer ver um texto? Abra sua Bíblia aí, em primeira epístola, tá? De Pedro, capítulo 1, versículo 10. 1 Pedro, olha só, capítulo 1, versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Olha só. E eles que profetizavam indagavam, verso 11, que tempo e em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estavam sobre eles indicava anteriormente, testificando negativamente dos sofrimentos que a Cristo haveria de sofrer no futuro. Então eles tinham que sofrer de uma forma tipológica algo, ou o lado positivo, a glória de que lhes havia de seguir. Então teve pessoas no Antigo Testamento que viveram, tá, tanto o sofrimento como também outros que viveram a glória. E tudo isso de uma forma tipológica. Os quais foram revelados que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo foi enviado dos céus. Então, eu quero já chamar sua atenção para algo muito importante para compreender não só essa aula, mas as próximas aulas que virão desse trimestre. Quando entendemos que o escrito, as escrituras, ou seja, a letra, estão apontando para o que é mais importante, que é o verbo, que é o reino, que é a palavra, que é o evangelho, que é o amor, que sabemos que tudo isso é sinônimos, tá? E adjetivos de Cristo, Jesus. Então, aqui, nós precisamos, temos que começar a ter um entendimento daquilo que é mais importante no nosso estudo teológico. Pastor, o que você está falando? Eu não entendi ainda. Eu quero que você entenda, meu irmão, que o próprio verbo de Deus diz em João 6,63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo é Espírito e vida. Então aqui eu quero te dar uma dica muito importante. Eu levei anos e anos para compreender isso. E você pode aprender nessa aula, não duvide. Porque o que eu sofri, eu não quero que você sofra. Tá? O sofrimento que eu tive em compreender alguns mistérios de Deus, então eu quero passar para você. Você não precisa sofrer. Eu sei que você vai ter as suas experiências, as suas dificuldades, mas naquilo em que eu possa facilitar para você, eu vou facilitar. Amém? Então, olha só, qual é a dica, pastor Francisco Miranda? Na língua portuguesa, tá, o nosso idioma, a nossa língua mãe, nós sabemos, tá, se você entende um pouco de gramática, você sabe que é um idioma muito complexo, né? Possui vários conceitos, normas, com exceções. Então, estudar a língua portuguesa não é assim uma tarefa assim bem fácil, não é impossível, tá? Mas não é nada fácil. Se tá, você entendeu o que eu vou passar para você agora, tá? Se você decidir aprender e praticar um princípio da regra, tá? Uma regra simples da gramática da língua grega, que é a mãe da maioria das línguas modernas, principalmente o português, o inglês, o espanhol e muitas outras línguas, tá? Você vai compreender de uma forma fácil, prática e objetiva, tá? Alguns conceitos e normas e exceções da língua portuguesa de uma forma muito, muito linda. Tá bom, pastor? Então, o que é essa dica? Pois bem, existe uma regrinha básica, tá, da gramática grega, que é aplicada também na gramática da língua portuguesa, porque é uma língua mãe, é o grego. Então, o que diz a regrinha? A regrinha diz o seguinte: se eu quero saber onde está, ou se existe um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral, ou um artigo no texto, tá, eu preciso achar, em primeiro lugar, o verbo do texto. Porque é o verbo, é ele que se encarrega, tá, de mostrar se tem, aonde tem, tá, no texto ou no seu contexto, os adjetivos, nos pronomes, numerais ou artigos. Essa é a função do verbo. Pastor, repete aí, peraí. Isso é muito importante? É muito importante. Tá? Vou repetir. Qual é a função do verbo dentro desse contexto que eu quero aplicar para você agora? Tá? O verbo tem a função de mostrar se tem, aonde tem um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral ou um artigo. Essa é a função do verbo. Pois bem, agora eu te pergunto,
Sendo Jesus o verbo dos verbos. Aleluia. Lembra de João capítulo 1, versículo 1, que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lembra desse texto? Agora eu te pergunto, sendo Jesus o verbo dos verbos, ou seja, se perguntarmos ao verbo dos verbos, que é Jesus, o Espírito, e a vida das Escrituras, daquilo que foi escrito, escriturado, do texto, será que ele não nos revelará os segredos que estão inseridos nos conceitos, nas normas, nas exceções da nossa língua portuguesa? Tá? Eu vou mais ainda, será que ele não nos revelará, meu irmão, minha irmã, os segredos que estão inseridos na história, na cultura, na sociedade, na questão econômica, na política e principalmente na questão religiosa da Bíblia? Eu lhe respondo, é claro que sim. Ele, Jesus, o verbo encarnado, tá, é o mais interessado em querer fazer isso. Porque essa é a função do verbo, é revelar, viu? Você pode dar uma glória a Deus, aleluia aí? Amém? Tá vendo? Eu falei para você, é uma dica muito importante. Tá? Procure anotar isso, procure aprofundar sobre isso. Então, meu irmão, o que eu quero que você entenda de uma vez por todas, Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras, daquilo que foi escriturado, dos textos, dos contextos, da história, de toda a economia, de tudo, meu irmão, que existe ou vem a existir. Somente Ele, tá? E só Ele é a chave que abre todas as Escrituras. Olhe para Jesus e você entenderá a palavra. Então, os assuntos históricos, culturais, sociais, econômicos, políticos e principalmente, tá, os assuntos religiosos, das escrituras sagradas, tá, que são importantes, mas não são prioritários no seu estudo. Tá? Então, foque na palavra, porque pela palavra as escrituras serão compreendidas. Se você fazer o contrário, eu já li o texto para você, que Paulo disse que a letra mata. Se você ficar só no texto. E o que é o texto no que eu estou falando aqui? Se você se apegar demais com a questão cultural, né, hebraica, com a questão econômica e ficar só nessa questão aí, você vai morrer, meu irmão. Tá? Então, tudo isso é importante, é muito importante, porque, como Jesus diz, examinai as Escrituras, a história, a economia, tudo isso. Porque no meio de tudo isso, ela tem um objetivo, é revelar a palavra. Então entenda de uma vez por todas, Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras, tá? Ou seja, é Ele, somente Ele, a chave que abre, tá, todos os mistérios de Deus para que eu e você venhamos compreender, tá, a palavra de Deus. Quando eu entendo isso, então eu passo a ter um ponto de partida e também um ponto de chegada. Eu vou ser mais assertivo nos meus estudos. Se nós estamos sendo desafiados pela nossa editora CPAD, nesse primeiro trimestre, a estarmos aí trabalhando sobre a supremacia das Escrituras, então nós temos aqui, tá, um ponto de partida e um ponto de chegada. Agora, para nós não nos perdermos no meio dessa trajetória, tá, essa dica eu acho que é muito importante. Eu demorei muito a aprender isso. E eu não quero que você demore muito a aprender, porque eu quero que você seja melhor do que eu. Jesus disse que nós haveríamos de fazer muito mais do que ele fez, tá? E eu sempre falo para os meus alunos, tá? Eu não sou teto, eu sou base. Ou seja, vocês têm por obrigação de ser no mínimo iguais a mim, em termos de conhecimento teológico. E vocês têm de tudo para ser melhor do que eu, viu? E isso eu falo, tá, com sinceridade de coração. Então, quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, quando ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Tá? Nesse mesmo sentido, Pedro também escreve na sua primeira carta, né, primeira epístola, no capítulo 2, versículo 4 em diante, ele fala: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso também a Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido.
Nesse mesmo sentido, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, aqui está falando do período patriarcal, do período da igreja dos primogênitos, que vai de Adão até Moisés. Pelos profetas, ele está falando aqui do período dos profetas maiores, do período dos profetas menores. E nesses últimos dias, nos falou, tá, pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez todo o universo. Aí Colossenses 1, 15, 16, 17, 18, que diz que a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e aí o Colossenses 1, 16 fala que tudo foi criado por ele, para ele, as coisas que são visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, tudo foi feito para ele e por intermédio dele. Mas o verso 17 diz que ele é antes de todas essas coisas, e o verso 18 diz que ele é o cabeça da igreja, tá, da qual eu e você somos membros do seu corpo, meu irmão. Tá? E João 1,14 diz que o verbo se fez carne. Então, sendo assim, meu irmão, minha irmã, a encarnação do verbo torna a nossa única e possível chave hermenêutica para entendermos, compreendermos, decifrarmos a palavra de Deus, tá? A nós mesmos e o próximo. Tá? E todo o contexto que nós estamos vivendo, não só do passado, do presente e futuro. Então é mais simples do que pensar. Basta olhar para Jesus. Veja como ele tratou as questões históricas, cultural, social, econômica, política e principalmente as questões religiosas. Ou seja, veja como ele tratou a vida, as pessoas, a religião, a política, os pobres, os ricos, viu? Os doentes, os segregados, os esquecidos, tá? Os seres proibidos, os publicanos, as meretrizes, os santarrões. Tá? E o que mais você queira dizer? Tá? O resto, meu irmão, minha irmã, é invenção de quem não quer lidar com Deus, consigo mesmo e com gente, prefere lidar com letras. Então, meu irmão, minha irmã, eu não poderia iniciar essa aula, aprofundar sobre essa temática, sem trazer essa palavra de instrução para você. Deus, tá? E a verdade, não existe outra explicação, tá? Mas tão somente como encarnação. A verdade absoluta só pode ser vivida, tá? E não pensada, viu, meu irmão, viu, minha irmã? Todo pensamento acerca dessa verdade decorre de o quê? De uma experiência, tá? De um processo, de uma encarnação. Enquanto eu e você não encarnalizarmos, tá? Não comermos esse livro, que é a palavra, e não vivermos, tá? A realidade do que nós pregamos e vivemos e pregando, então, meu irmão, nós nunca podemos dizer que conhecemos a Cristo. Mas cabe aqui uma pergunta interessante dentro desse assunto que nós estamos falando. O que vem primeiro? O que você acha? A Escritura ou a palavra? O que vem primeiro? Comente aí abaixo. Tá? Qualquer dúvida que você tiver relacionada a esse assunto, não deixe de comentar aqui abaixo. Tá? Aqui no nosso canal do YouTube. Você que é aluno, que é assinando o Teologia 24 Horas, dentro da nossa plataforma, você pode fazer, tá, os seus comentários aqui no nosso fórum, onde, tá, com os demais alunos vocês podem estar discutindo e ali nós vamos intermediando, tá, as discussões do nosso fórum aqui dentro do Teologia 24 Horas. O que vem primeiro? A Escritura ou a palavra? Não é de estranhar, não é de se admirar, tá, que o pai da fé, Abraão, tenha vivido pela fé na palavra antes de haver as Escrituras, tá? Nos mostrando assim que a palavra precede, ou seja, é antes das Escrituras. Os primeiros registros, as primeiras Escrituras, quem fez foi Moisés, mas Abraão está antes de Moisés. Na realidade, todos os nossos irmãos do primeiro período da igreja, você sabe que Hebreus 12, 22 diz, tá, que a igreja de Cristo, uma outra forma de você entender um método útil. Tá? Então, a eclesia é um princípio doutrinário, é imutável, é universal e é tridimensional. A igreja está dividida em 3 períodos, de Adão até Moisés, conhecida como Igreja dos Primogênitos, tá? De Arão até João Batista, conhecida como Assembleia dos Santos, e a partir da encarnação do Verbo, que é a igreja militante, porque as 2 primeiras já militaram, uma delas já até foi glorificada. E nós estamos no 3º período da igreja, tá? Que é a igreja de Cristo, mas todas são de Cristo. O problema é que essa que nós fazemos parte, esse 3º período, nós estamos militando. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus.
O Salmo de número 119, versículo 11, o salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meu irmão, a nossa pregação só é a palavra se o Espírito de Deus estiver soprando. Do contrário, meu irmão, é só pregamos a ação, mas de ação nós não estamos tendo ação nenhuma. Ou seja, não é a palavra de Deus. É apenas um estudo bíblico, podendo gerar mais doença do que libertação. Vigia, tá? Cuidado com o que você está falando. Então, por toda a sua vida, meu irmão, minha irmã, nunca mais se esqueça disso. A Bíblia, tá? Olha só. A Bíblia, tá? A Bíblia, tá? Está para o livro. A Bíblia é um livro. Quando eu abro o livro, eu me deparo com as escrituras, aquilo que foi registrado, que foi escriturado. Então, repetindo, a Bíblia está para o livro, as escrituras estão para o texto e o verbo Jesus está para a palavra. É tridimensional. Presta atenção. Repetindo, isso aqui é uma regrinha de ouro. Eu estou dando para você o meu segredo, com todo amor e carinho. Então, olha só, a Bíblia está para o livro, tá? As escrituras estão para o texto, para os textos, e o verbo encarnado está para a palavra. Então, olha só, sendo que a Bíblia está para o livro, né, que no grego é biblos, né? Ou seja, se a Bíblia é o livro, que é a coleção de livros, e aí você vai ter N referências na Bíblia Sagrada falando sobre essa questão. Tá? Por exemplo, se você pegar Mateus 1:1, tá? Só rapidinho aqui. Mateus 1:1. O livro, né? Aqui no grego aqui é biblos, da geração de Jesus. E aí por aí vai. Marcos 12. Aqui o próximo livro. Só pegar aqui mais duas referências. Marcos 12. Rapidinho para você entender. Isso é muito importante para que você entenda, tá, os assuntos que nós vamos aprofundar já já. Marcos 12, 26. E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés? Então esse livro aqui é biblos no grego. E aí, tá, onde você encontrar, tá, no Novo Testamento, essa palavra livro é biblos, é uma coleção de livros, de registros. Pois é, se o livro está para a Bíblia, as escrituras estando para o texto, então aqui a palavra escrita, né, o logos de Deus, que é a palavra objetiva, tá? Que aí o logos, né, por português é palavra, é verbo, é discurso, é escrita, é letra, significando o quê, pastor Francisco Miranda? Que a palavra de Deus, tá? Ela foi escrita, ela foi dita, agora ela é letra. Ou seja, o conhecimento e a vontade de Deus para as nossas vidas através do livro, tá? Que na sua totalidade é a palavra de Deus através da sua palavra objetiva, aquilo que foi registrado, escriturado. Então, se o livro está para a Bíblia, o livro está para a Bíblia, a Bíblia está para o livro, e as escrituras estão para o texto, que é o logos de Deus, então o verbo encarnado, que é a palavra, que é Jesus, é a palavra viva, é o rema de Deus. Então, que é a palavra subjetiva, que é o que eu já citei para você, tá? Com a palavra revelada no coração, que é o Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra. Tá? Então, assim como o verbo tabernaculou entre nós, lá em João 1,14, eu preciso, como eu já disse, estar encarnalizando, pegando essa palavra, comendo ela, assim como, tá, né, de uma forma, né, figurativa da visão de Ezequiel, que Deus, no capítulo 3 de Ezequiel, dá um livro, no finalzinho do capítulo 2, início do capítulo 3, ele dá um livro e ele come aquele livro. Ou seja, antes dele falar, assim diz o Senhor, aquela palavra, ele primeiro tem que viver ela. Também algo semelhante acontece lá em Apocalipse, quando João também é dado a ele um livro. E então, meu irmão, você está comendo esse livro, a palavra de Deus, na boca, tá, é como mel, mas quando cai no ventre é amargo como fel. Pastor, o que isso significa? Significa, meu irmão, minha irmã, tá, que para viver a palavra que pregamos e que ouvimos, quando nós decidimos viver, só tem uma forma, é renúncia. É uma vida de renúncia, é uma vida de desapego. Quando você come essa palavra, primeiro, antes de falar aos outros, você tem que viver. E muitas vezes, para que isso seja uma verdade em mim e você, isso vai amargar.
tá? Na nossa história, na nossa vida, no nosso ministério, mas esse é o prego, é o preço, melhor dizendo, tá? Para que eu e você, tá? Possamos viver verdadeiramente num nível sobrenatural, viu? Então prometa para você mesmo, meu irmão, em nome de Jesus, que jamais você vai esquecer dessas dicas, viu? E aí nós entramos no tópico 1, né, dessa lição número 2, a inspiração divina da Bíblia Sagrada. E o tópico 1 diz, tá, a doutrina da inspiração bíblica. Pois bem, a inspiração bíblica originou-se, é claro, obviamente, tá, na pessoa do Espírito de Deus, né, que influenciou e capacitou e moveu os homens, né, santos de Deus, a transcrever exatamente as verdades divinas, tá, que eles receberam, e através de diversas circunstâncias, tá, em momentos distintos da história, viu, preservando, tá, através da unção que eles receberam, tá, e não para que eles não se desviassem, não se corrompessem, não omitissem a verdade original. Então, concebendo, tá, o que nós conhecemos hoje como os escritos, né, como a autoridade, que foi a lição da semana passada. Então, os escritos hoje, eles têm uma autoridade divina, tá, é infalível, porque, tá, o Espírito Santo trabalhou na vida desses homens, tá, de uma forma compreensiva, tá, instantânea, progressiva, dependendo da revelação que o Espírito Santo dava a eles. 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, diz que o Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha língua. Tá? Jeremias capítulo 1, versículo 9, ele diz, então estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na minha boca e disse, eis que ponho a minha palavra na tua boca. Mateus 10, 19 diz, mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou de que haver de falar, porque naquela hora vos será dada o que haveis de dizer. Lucas 1,70 diz, assim como desde os tempos antigos, tem anunciado pela boca dos seus santos profetas. Tá? João capítulo 15, verso 26 e 27 diz, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim, e também vos dareis testemunho para que estáis comigo, porque estáis comigo desde o princípio, pelo Espírito Santo. Tá? Atos capítulo 4, verso 25 diz, e que pelo Espírito Santo, por boca de nossos... Atos capítulo 4, versículo 25, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo disseste, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Então, meu irmão, sem o Espírito Santo, tá, não tem como nós falarmos sobre inspiração das Escrituras. Hebreus capítulo 1, versículo 1, eu já li aqui, havendo Deus falado de muitas vezes, de muitas maneiras, e por períodos até chegar nos nossos dias. Viu? 2 Pedro capítulo 3, verso 16, como também em todas as suas epístolas, nela falando acerca dessas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro está falando dos escritos de Paulo. Ele está reafirmando que as escrituras que Paulo escreveu é palavra de Deus. Alguns pontos é de difícil compreensão. Então, nesse tópico 1, falando sobre a inspiração bíblica, nós precisamos compreender, tá, nesse ponto, desse primeiro tópico, a doutrina da inspiração. O primeiro ponto é a inspiração divina, a inspiração bíblica, ela é divina. Então, nas páginas do Antigo Testamento, tá, a expressão assim diz o Senhor, tá, e palavras similares a essa, você vai encontrar milhares de vezes, tá, na Bíblia Sagrada. E ao receber a revelação, tá, no Monte Sinai, lá em Êxodo 24, que é um texto lindo, tá, Moisés, ele escreveu toda a palavra de Deus. E o capítulo 24, verso 4 diz, Moisés escreveu toda a palavra do Senhor, levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo, tá, as 12 tribos de Israel.
Jeremias também foi advertido a não esquecer de nenhuma palavra. Jeremias 26:2 diz: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor, e toda palavra que te mandei que lhe dissesse, não omitas nenhuma palavra. Viu? Então, eu quero que você entenda nesse primeiro tópico que no Antigo Testamento, tá, dessa forma que o Espírito Santo inspirou, que o Espírito Santo trabalhou, tá, na vida de cada um desses homens. Já no Novo Testamento, Paulo diz que usava a palavra que o Espírito Santo ensinava. Na sua segunda carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, ele diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo, tá, me ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Ou seja, e o Senhor Jesus, meu irmão, também ele vai asseverar, ele vai corroborar, tá, que até os sinais diacríticos, ou seja, tá, do texto hebraico, que é o J, é o tio, não poderia ser omitido, tá, na lei de Deus. Mateus capítulo 5, verso 18 diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum J, nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo isso seja cumprido. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, o que é o propósito, tá, o objetivo dessa segunda aula? É dizer que as Escrituras, ela se reivindica, tá, que a mensagem bíblica veio pela parte de Deus. Ou seja, a teoria correta da inspiração bíblica, ela é chamada de teoria da inspiração verbal ou plenária. Ou seja, todas as partes da Bíblia, todas. Não, pastor, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E esse é o objetivo dessa aula, e esse é o desafio para mim, como também para você como professor da IBD. Porque no próximo domingo, para que nós possamos estar diante de uma classe, nós precisamos compreender, tá, essa verdade absoluta. Então, a teoria, tá, correta que nós defendemos como bons assembleanos que somos, é a teoria da inspiração verbal e plenária das Escrituras. Ou seja, isso que significa dizer o quê, pastor Francisco Miranda? Significa dizer que todas as partes da Bíblia Sagrada foram igualmente inspiradas por Deus. Houve, tá, a cooperação entre os escritores e o Espírito Santo que os capacitava. Ou seja, eles escreveram a Bíblia com palavras do seu próprio vocabulário, tá, mas sob uma poderosa influência do Espírito Santo. E o que eles escreveram é a palavra de Deus. O tópico 2 da nossa lição fala sobre, tá, não é o tópico 2, ainda dentro do tópico 1, além da inspiração bíblica ser divina, o 2 fala, tá, a inspiração bíblica ela é verbal, né? Ou seja, ratificamos que a Bíblia ela é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16, já citei aqui. Tá? E nesse sentido, no original de 2 Timóteo 3,16, a palavra grega no original ali significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, tá, a inspiração é chamada de verbal, por quê? Porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito, tá bom? Porém, entretanto, tá, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado, tá? Eles foram possuídos e eles perderam a consciência, nada disso. Eles foram instrumentos de Deus, tá? E cada qual com a sua própria personalidade, com o seu próprio talento, com a sua própria vocação, eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Não foi isso que eu li para vocês, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21? Que nenhuma palavra, tá, que foi predita, que foi profetizada, pode ser interpretada ao bel prazer? Não foi assim. Então essa ação divina, tá, foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia Sagrada foram exatamente as que Deus queria que fossem empregadas no seu devido tempo, no seu devido lugar, no seu devido contexto. Tá?
o ponto 3, né, seria a parte 3 desse primeiro tópico, tá? A inspiração bíblica também ela é plenária, ou seja, a inspiração da Bíblia também ela é plenária por quê? Porque a inspiração ela é total e completa, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura, tá, é inspirada e ela vai servir para instruir, para corrigir, para redarguir, né? 2 Timóteo 3,16, que é o nosso texto áureo, olha só. Toda a Escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, a nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia ela é especial, ela é única, não existindo um livro mais inspirado do que o outro, menos inspirado do que o outro, todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade, significando que nenhum texto deve ser desprezado, porque eu não compreendi, porque eu não entendi, não. Romanos, tá? Lemos que no capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Então, nesse aspecto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ratificar que o que a Bíblia não apenas contém, tá, a palavra de Deus, tá? Ela é a palavra de Deus, viu? A Bíblia não só contém a palavra, mas ela torna-se a palavra de Deus, tá? Mas, sobretudo, ela é inspirada, a palavra de Deus, plena, é plenária, é isso, sem erro, sem falhas. Nós vamos encontrar erros de português, erros de tradução, erro de grafia, tá, de copistas, mas, tá, a palavra ela, tá, não foi adulterada. Mesmo que alguns erros aconteçam, tá, de tradução, de escrita, de copista, como eu disse, tá, mas isso aí, se você é um estudante da palavra do Senhor, você sabe que isso aí você tem que, tá, desconsiderar ou considerar que é possível de que esses erros de gramática, de tradução, mas não no original, não, tá, dessa forma. Nós vamos estar aí nas próximas aulas mostrando, né, algumas situações de traduções que não vem um caso agora. Mas o que eu quero que você entenda, a inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento, né? Que nós temos aí o livro mais recente, é o livro de Apocalipse, tem quase 2000 anos. Foi o último livro a entrar no cânon bíblico. Depois disso, tá, nem os mesmos escritores, nem qualquer outra pessoa pode ser chamado e inspirado nesse mesmo sentido. Eu não quero que você compare a inspiração, né, verbal e plenária para a constituição das escrituras com a inspiração, tá, de uma composição de uma canção, de um poema, hoje nos nossos dias. Não tem nem como, tá, comparar isso. Dentro desse assunto eu quero acrescentar algo. Tá? Qual é a diferença entre revelação e inspiração? Nós estamos falando sobre inspiração, né? O tópico não é o tema da nossa lição, a inspiração divina da Bíblia. Mas a Bíblia também tem partes que foram, né, reveladas, e eu quero acrescentar isso. Então a revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas, tá? E que o homem por si mesmo jamais poderia imaginar ou saber. Tá? E nós vamos encontrar alguns textos na Bíblia sobre isso. Tá? Ou seja, quanto à inspiração, já demos aqui a definição, né? Ou seja, a inspiração nem sempre implica em revelação. Então, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação. Lucas, por exemplo, né, você vai pegar ali o evangelista Lucas, ele foi inspirado a examinar, a pesquisar trabalhos já conhecidos e escrever o evangelho segundo escreveu, tá, Lucas. Ou seja, o mesmo ocorreu com Moisés, que foi inspirado a registrar, né, o que presenciara, tá, como ele relata no livro no Pentateuco, toda a sua experiência. Mas tem partes do Torá que foram dados a ele por revelação. Os primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo. Tá? Como que Moisés escreveria, meu irmão, sobre o assunto anterior a si mesmo, tá? Se não foi por revelação? Tá? Ele deve ter lançado mão, tá, de escritos existentes. Tá? Não foi o caso. Como é que ele vai tratar de Adão e Eva no paraíso? Tá? E aí? Então são partes que ali foram, tá, revelados. Por exemplo, o sonho,
que Faraó teve, que José interpretou. Daniel declarando ao rei Nabucodonosor, tá, o significado do sonho da estátua. E aí? O próprio Paulo, né, quando ele vai tratar sobre esse assunto, ele fala lá em Gálatas 1:11, tá, ele fala sobre isso. Ora, Paulo, tá, não andou com o Senhor Jesus e ele teve o seu encontro com o Senhor por volta depois, né, de 35 depois de Cristo. Porém, as suas epístolas, ele nos conduz a uma profundeza no ensino doutrinário sobre a igreja, né, sobre a eclesiologia, sobre missiologia, tá, e assuntos de uma grandeza, tá, tremendo, sobre regeneração, eleição, justificação, santificação, tá, ressurreição, glorificação e muitos outros. Paulo aborda, tá, de uma forma assim brilhante. E como é que ele teve esse conhecimento? Foi aos pés de Gamaliel tudo isso? É claro que não. Ele mesmo diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha aí, não foi por Gamaliel, não foi porque ele está aos pés de Gamaliel, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tá? Pegou aí? Tá pegando aí, crente? Ou seja, por revelação. Então, nos seus escritos, há passagens onde está ali explícito, não é nem implícito, está explícito. A revelação é bem patente. Viu? Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, aquele texto da ceia, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ou seja, diferente, tá, de inspiração e revelação, então aí eu preciso que você entenda, tá, essa questão que eu coloquei aqui. Uma outra questão também que eu quero chamar a sua atenção, tá, se eu diferenciei inspiração de revelação, também eu quero que você entenda que há uma diferença muito grande entre declaração e registro de declaração. Por exemplo, a Bíblia não mente, mas registra mentiras que outros proferiram. Nesses casos, não é a mentira do registro que foi inspirada, e sim o registro da mentira. Pegou? É esses detalhes, nas entrelinhas, meu irmão, minha irmã, que eu e você, como bom estudando a palavra de Deus e como professor de excelência da EBD, que nós precisamos estarmos atentos. Eu vou repetir. Se eu diferenciei para você, nós estamos com o foco, o objetivo de estarmos nessa aula 2 falando sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada, não é isso? Então, eu já mostrei para você o que é a inspiração. E aí eu acrescentei algo dizendo que além dela ser inspirada, tem parte que foi revelada. E agora eu preciso que você entenda que também há uma diferença entre inspiração e revelação, como também entre declaração e registro de declaração. Aí eu disse, a Bíblia não mente, mas ela registra mentiras que outros proferiram. Então, nesse caso, não é a mentira do registro bíblico que foi inspirada. Amém? E sim um registro da mentira. Ficou claro? Então, ela registra que o insensato diz no seu coração, não há Deus. Salmo 14, versículo 1. Esta declaração, não há Deus, não foi inspirada, e sim o seu registro pelo escritor. Amém? Um outro exemplo marcante é o caso da morte do rei Saul, né? Ele morreu lançando-se sobre a sua espada, está lá em 1 Samuel, capítulo 31. No entanto, o Amalequita, que trouxe a notícia, tá, de sua morte, ele mentiu. Vai lá, lê lá direitinho. Dizendo que fora ele quem matou Saul, que matara Saul. Está lá em 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 6. Ora, o que se deu aí foi o quê? Foi apenas o registro da declaração do Amalequita e não significa que a Bíblia minta ou se contradiz. Não há contradição na Bíblia. O que falta é uma explicação, que a maioria das vezes nós não temos, por falta de buscar, por falta de que Deus não nos revelou ainda, mas revelou a outros. E há muito desses casos, meu irmão, que os inimigos da Bíblia, tá, registram, tá, inclusive declarações de Satanás, tá, suas declarações não foram inspiradas por Deus, e sim um registro delas. Sansão mentiu mais de uma vez para Dalila, e a Bíblia não é mentirosa, por isso, apenas o registro do fato.
lá em Juízes 13, 14, 15, 16. Ou seja, ficou claro? Então, diante da leitura bíblica, é preciso que eu e você, como bons leitores, isso só vai acontecer se nós prescrutarmos, botarmos uma lupa ali para verificar. Em primeiro lugar, quem está falando? Para quem está se falando? E em que sentido está se falando? Então, é um tripé. Tá? Pastor, repete? Repito. Durante a leitura do texto e do seu contexto, aqui vão as regras de hermenêutica, né? Eu tenho que saber quem está falando, para quem está falando e em que sentido está se falando. Qual é o público primário, qual é o público secundário. Quando eu entendo isso, e só é possível entender isso se eu me reportar ao tempo e ao espaço. Porque o texto mais novo, tá, da Bíblia Sagrada é Apocalipse, e eu tenho que me reportar ao tempo e ao espaço. Eu tenho que entender a questão cultural, social, da época, e quando eu entendo tudo isso, aí que eu venho contextualizar e eu vou fazer a minha aplicação. E a minha contextualização e a minha aplicação, sabe, em que sentido que eu tenho que fazer? Daquilo que é doutrinário, daquilo que é imutável, daquilo que é universal, daquilo que é tradicional. Porque a cultura que eu vivo, o tempo que eu vivo é completamente diferente. Mas a Bíblia é a mesma. E ela não vai se adequar, ela é imutável. É eu que tenho que me adequar a ela. É que muitas vezes eu estou querendo aplicar na minha cultura uma cultura de 2000 anos atrás. E não é bem por aí. Para me fechar esse tópico com chave de ouro, eu preciso que você entenda, tá, sobre as falsas teorias sobre a inspiração da Bíblia. É isso mesmo. Se eu estou falando da forma correta, tem aí algumas falsas teorias, tá, no nosso meio. Existem algumas teorias falsas sobre esse assunto. Então, a teoria da inspiração natural humana. O que essa teoria falsa ensina? Tá? Ensina que a Bíblia foi escrita por homens com talentos especiais, nivelados a outros gênios da literatura. Tá? Nós temos que refutar isso. Essa teoria nega o que? A influência sobrenatural, trazendo sérios prejuízos para a fé. Ou seja, os escritores da Bíblia afirmam que foi Deus quem falou através deles. E eu já citei versículos aqui para você, de Samuel, de Jeremias. Tá? Uma outra teoria que nós temos que refutar no nosso meio é a teoria da inspiração divina comum. Ou seja, ela nivela a inspiração, tá, que nós já estudamos aqui da Bíblia, aquela que hoje nós sentimos quando oramos, pregamos, compomos uma canção, cantamos, ensinamos. Tá? E nós precisamos refutar isso. Isso está errado, porque a inspiração que hoje sentimos não é completa, não é plenária, como a que veio sobre os escritores da Bíblia, com esse propósito, com esse objetivo. Além disso, os escritores recebiam uma inspiração de forma momentânea, específica para o cumprimento de uma missão divina. Em diversos momentos, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver essa expressão, e veio sobre mim a palavra do Senhor, indicando uma inspiração momentânea. Outra teoria que nós precisamos refutar no nosso meio é a inspiração parcial. O que essa falsa teoria ensina? Ensina que somente algumas partes da Bíblia são inspiradas. Segundo essa teoria, a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Cuidado, tem pregadores famosos aí no nosso Brasil com essa teoria aí. Como é que nós precisamos refutar isso? Se isso de fato fosse verdade, como poderíamos saber quais as partes que são inspiradas e quais as partes que não são inspiradas? Segundo Timóteo diz, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, né? 2 Timóteo 3,16. E aí? Nós precisamos refutar isso. Então, uma outra teoria falsa no nosso meio é a teoria do ditado verbal, né? A teoria que defende a opinião de que os escritores bíblicos foram instrumentos passíveis nas mãos de Deus, redigindo exatamente as palavras de Deus. A exemplo dos 10 mandamentos. Não podemos ser levados, meu irmão, minha irmã, a considerar a experiência pessoal acerca do que se escrevia. Tá? Ou seja, precisamos refutar isso. Pastor, o que isso quer dizer? Tá? O que ele diz? Que os escritores, tá, eles foram passivamente, foram possessos, né? Quero ser bem rasgadão, né? Eles não sabiam o que estavam escrevendo, eles não estavam entendendo, né, no sentido assim, estava inconsciente. Não, mas isso é possessão. Tá? Como se Deus, tá vendo?
Meu irmão, é cada uma que acontece no nosso meio que, meu Deus. E os nossos alunos, meu irmão, minha irmã, nós somos responsáveis de trazer uma excelente aula para eles nesse próximo domingo. E muitas vezes eles estão comendo tanta porcaria nessas redes sociais aí por aí, desses teólogos que não são teólogos, né? Mal dá 3 pulinhos, já são pregadores e falam tanta besteira. Essa teoria, tá, faz com que os escritores, né, sejam uma espécie de uma máquina, né, que resiste às palavras ditadas por Deus sem usar o raciocínio próprio, né? Lucas, por exemplo, ele fez uma extensa pesquisa sobre Jesus antes de escrever o seu evangelho. Ele foi lá entrevistar Maria, ele foi lá e entrevistou, tá, os discípulos. Uma outra teoria também que está no nosso meio que precisa refutar é a teoria da inspiração das ideias, né? Faz, tá, o contrário da anterior, ensinando que Deus inspirou somente as ideias, deixando as palavras a cargo dos escritores. E nós precisamos refutar isso. Também não é verdadeira, porque em inúmeros momentos Deus colocou as palavras certas na mente dos escritores bíblicos, no momento certo, na hora certa, e ainda fez algumas observações sobre aquilo, que eu não podia esquecer, que eu não podia deixar de falar. Eu já citei versículos para você aqui, é só você voltar ao vídeo e você vai ver. Finalizando esse tópico 1, a primeira sinopse, né, a prova mais eloquente, meu irmão, minha irmã, que a inspiração divina da Bíblia e toda a sua harmonia, ela é perfeita. Somente a palavra milagre pode explicar, meu irmão. E milagre não se explica. Todo esse acontecimento, né, desses 66 livros escritos a cerca de 40 escritores, cobrindo aí, né, mais de 1 milênio, né, são 16 séculos aproximadamente, e a maioria desses homens não se conheceram, tá, viveram em lugares distantes, falavam línguas diferentes, muitas vezes nada não sabiam do que estava, né, escrito, mas registraram a mais pura mensagem vinda diretamente da mente de Deus. Aleluia, você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus, minha irmã? Porque, como é que você explica isso, meu irmão? Como é que você explica isso? Tá, a parte 2 da nossa lição de hoje fala sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia Sagrada. Ou seja, o Espírito Santo garantiu, meu irmão, minha irmã, a liberdade dos escritores bíblicos conforme a sua capacitação. Ou seja, a Bíblia possui particularidades, tá, quanto ao gênero literário, a gramática, vocabulários, tá, cacoetes, algo regional. Apesar disso, os autores, tá, não se tornaram intérpretes do divino. Tá? Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas os seus pensamentos, as suas ideias. Não, o Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressavam, tá, com exatidão a mensagem divina. Então, se primeiro nós pensamos, depois nós falamos, depois nós agimos, todo esse processo, tá, você vai ver o Espírito Santo atuando de uma forma tremenda. E com todas as limitações, tá, dos seus autores. Né? O segundo tópico dessa segunda parte da nossa lição, o tópico 2 diz as limitações dos autores. Ou seja, tá, os escolhidos por Deus para escreverem, tá, a Bíblia Sagrada eram pessoas, tá, comuns como eu e você. Tiago capítulo 5, verso 17 diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu a Deus que não chovesse, tá, e por 3 anos e meio não choveu. Tá? Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, meu irmão, minha irmã, você sabe disso. Por quê? Porque ele transgrediu uma ordem direta de Deus, tá, lá no deserto de Zim. Né? Você vai ver isso lá no capítulo 32. Porque, Moisés, porque tu transgredistes, quase que não sai, contra mim, no meio dos filhos de Israel, as águas não me santificaste por meio dos filhos de Israel. Pelo que, tá, verás a terra diante de mim, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 32, versos 51 e 52. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nenhum dos textos das Escrituras, tá, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores, porque todos eles eram humanos, como eu e você.
O tópico 3 dessa segunda parte da nossa lição, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, né? Olha só, cada autor fez uso de gêneros literários distintos, né? Como narrativa, 1º e 2º Samuel, você vai ver isso, os salmos, poesia, o livro de provérbios, né? Provérbios, e por aí vai, tá? E os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tá? No emprego de parábolas, de enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas, de símiles, de vocabulário simples e rebuscado, tá? Dependendo do grau de instrução do autor, tá? Desde vaqueiro a rei, tá? Deus usou. O emprego dos recursos literários evidencia, tá? E evidenciava o que? A sua cultura, tá? A sua personalidade, a sua realidade de vida. Mas em hipótese alguma invalidava a inspiração da palavra de Deus na vida deles. Tá? O número 4 dessa segunda parte, a linguagem, tá? Do senso comum. Ou seja, na descrição, tá? De fenômenos, tá? De fenômenos, tá? Científicos, por exemplo, né? Os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular, a língua coloquial, a língua comum. Tá? Para citar um desses casos, tá? Sobre a herança, né, dos Rubinitas, também dos Gaditas, né, aquela questão da meia tribo de Manassés, lá em Josué capítulo 1, né? Josué faz alusão ao nascer do sol. Na batalha dos amorreus, tá? O próprio Josué, lá no capítulo 10, registra e diz que o sol parou, né? Então, essa linguagem não ignora os fundamentos científicos e nem desacredita, tá? A inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão, e você tem que levar o tempo, tá? Que eles estavam vivendo. Se hoje o conhecimento está aumentado, a revelação de Deus está muito maior, você vai compreender que isso não invalida a forma, porque eles tinham um público primário, nós somos um público secundário. Então, tudo isso na hermenêutica bíblica, para você fazer uma boa exegese, tá? Tem muitos aí fazendo uma exegese, né? Forçando o texto e não extraindo o significado do texto, fazendo uma boa exegese, tá? Acontece as mais asneiras, né? Desculpa a palavra chula, as mais diversas heresias no nosso meio. Fechando esse tópico 2, tá? Nessa segunda sinopse. As limitações humanas, meu irmão, minha irmã, fechando esse segundo tópico, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego, né, da linguagem comum não anulam, tá? A inspiração divina dos autores da Bíblia. Por último, não menos importante, a parte 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Ou seja, tá? A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica, meu irmão, minha irmã, em reiterar a sua inspiração divina. Nós falamos aí no primeiro tópico, em toda a minha introdução. Então, o registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Você vai pegar Juízes capítulo 3, versículo 4. Estes, pois, ficaram para que eles pudessem provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Esdras reconhece, tá, como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no primeiro ano do rei Ciro, o rei da Pérsia, tá, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta, Jeremias, ele está citando. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. No mesmo livro de Êxodo, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: e os profetas Ageu e Zacarias. Olha, seja, ele está fazendo referência, tá, a respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas. Zacarias ensinou que seus escritos eram a palavra que o Senhor Deus dos exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas. Zacarias capítulo 7, versículo 12 diz: sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvisse a lei, está falando de quê? De Moisés, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Está aí falando do período profético. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Então você pode ver que, mesmo diferentes na cultura, no linguajar, tá, Deus vai encaixando e trazendo a perfeição de que, meu irmão, como nós discutimos na semana passada, na primeira aula, é um milagre, meu irmão. Isso é Deus. O próprio Cristo, eu disse na aula passada e repito,
Tá? Ele mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos. Né? Lembra que quando Jesus acabou de ressuscitar e os discípulos estão saindo de Jerusalém para Emaús, e que ele chega conversando com aqueles discípulos, e que quando ele começa a falar, lá no capítulo 24, ele diz: e essas são as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim foi escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. O próprio Cristo, ele vem respaldando isso. Então essas declarações, meu irmão, minha irmã, atestam que o Espírito Santo é a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. E no Novo Testamento não é diferente. No Novo Testamento possui dois pressupostos, né, básicos dentro desse assunto de inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os seus discípulos. João 14, 26. Mas aquele Consolador, que o Espírito do Pai, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, não é algumas, é todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Tá? O segundo pressuposto é os escritos bíblicos que vindicam, né, esse cumprimento. E aí vem vários textos, meu irmão. Aqui ele ficaria aqui minutos ou horas citando textos. E nesse aspecto, que é o mais importante, eu quero chamar a sua atenção, do que ficar citando textos aqui, porque a sua revista está cheia de referências aí relacionadas ao que nós estamos tratando, tá? Paulo declara que ele escreve sobre a orientação do Espírito Santo e que suas epístolas são palavra de Deus. Aí você vai encontrar várias vezes Paulo tá ratificando sobre isso. Pedro reconhece essa verdade quando ele fala que as epístolas paulinas, tá, é palavra de Deus, lá no 2ª Epístola, capítulo 3, versículo 15. Ele fala sobre isso. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nessa direção, tá, você vai ver que vários outros textos vão apontar e mostrar de uma forma explícita, clara, a ação do Espírito Santo, não só nos escritores da Antiga Aliança, mas como também da Nova Aliança. Tá? Fechando esse tópico 3, essa terceira parte da nossa lição, número 3, a obra da regeneração e a iluminação. Ou seja, a Bíblia ensina que o Espírito Santo, ele testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você lembra que João ele fala sobre isso? Desse modo, tá? Lembra que João fala sobre isso? Que o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é a primeira função da sua missão, é a primeira parte da sua missão, que é para com o mundo. A segunda parte da sua missão é de guiar a igreja na verdade. Lembra disso? Ou seja, desse modo, o Espírito Santo ele atua no processo da salvação, ele produz a fé regeneradora, né, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembra de Romanos 10, 17? Nesse aspecto, eu quero que você entenda que o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica no coração do ser humano, a fim de quê? De regenerar. A palavra regeneração vem de palinganésia, do grego, fazer de novo, fazer novamente. É a nova criatura, um novo homem, a nova mulher. Ou seja, quando nós somos gerados de novo, tá? Nós então passamos, tá, de sementes corruptível para uma semente incorruptível, pela palavra de Deus. Isso é lavar, tá, a lavagem da água pela palavra, que permanece para sempre. Pedro disse que nós fazemos, a partir da regeneração, fazemos parte da natureza divina. Então, sem esse mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Só o Espírito Santo pode, tá, como autor e interpretador, tá, das Escrituras Sagradas. Então, essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios capítulo 1, versículo 18, olha só. Efésios capítulo 1, versículo 18, olha o que diz. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e das riquezas da glória da sua herança. Então, porém, entretanto, presta atenção, ressaltando-se que o Espírito Santo, ele ilumina, tá, o que ele já tem inspirado, não
se trata de nenhuma nova revelação, viu? Não tem nenhuma nova revelação. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, Paulo ele fala, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já no Vola dissemos, agora também digo de novo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Então, cuidado com as novidades por aí. Fechando esse tópico 3, essa terceira sinopse, diz que a Bíblia, ela reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. E nós chegamos, então, na conclusão dessa segunda aula linda, aula tremenda, dizendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não só contém, ela é a palavra de Deus, escrita, e a palavra de Deus viva, é o Logos e o Rema de Deus. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. E essa inspiração, meu irmão, da Bíblia e minha irmã, ela é plena em todos os livros e palavras, viu? Em total e completamente autoridade, inspiradora do Espírito Santo através dos santos homens de Deus. Então esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que nós professamos e cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, se você é uma dessas pessoas que tem muita dificuldade ou um pouco de dificuldade em entender a Bíblia. Eu já sofri muito, mas não me dei por vencido. Não deixei ser derrotado pela circunstância, pelas situações e muito menos pelas adversidades. E você, como anda a sua escritura, a interpretação das escrituras, qual é o teu entendimento das escrituras sagradas? Qual é o seu entendimento? Qual é o nível de conhecimento que você tem das sagradas escrituras? Se você deseja melhorar nessa área da sua vida, aprender a entender assuntos da Bíblia de uma forma muito mais fácil, rápida, então eis-me aqui, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, que já superou essas mesmas dificuldades que você está enfrentando hoje. Então, se eu puder te ajudar, eu estou aqui à sua disposição. Se você estiver interessado em participar de uma jornada teológica comigo, faça a sua assinatura na nossa plataforma Teologia 24 Horas. Fazendo assim, você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria teológica. Eu vou te acompanhar em todo o processo do seu estudo aqui no Teologia 24 Horas, através dos nossos módulos. São mais de 30 módulos do nosso curso de Teologia Sistemática, desde o básico até o avançado, através da nossa escola, conhecida como IB, Instituto Bíblico Internacional, através da nossa plataforma, através dessa tecnologia de desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial, conhecida mais como Teologia 24 Horas. Se você estiver interessada em participar comigo dessa jornada teológica, faça a sua assinatura, Você vai pagar por mês R$ 49,90 no seu cartão, no seu boleto, através do Pix, e assim você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria, e aí nós vamos estar estudando juntos. Amém? Espero que essa aula mestre da CPAD de lições bíblicas possa, de alguma forma, estar beneficiando a sua vida, a sua aula do próximo domingo, o seu crescimento espiritual, e que você sinta cada dia, meu irmão, minha irmã, entusiasmado em continuar o serviço do Mestre dos Mestres com excelência. Espero que você converse sobre esse assunto com seus colegas de trabalho, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus líderes, seus liderados. Compartilhe essa live com alguém que você sabe que ele precisa compreender essas verdades bíblicas, tá bom? E por aqui fico eu, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, esposo da missionária Isabel Miranda, pai de Lucas Estevo, de Mateus, de Gabriel, do Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender. Um grande abraço, até a nossa próxima aula mestre da nossa escola bidominical, a maior escola do mundo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que o Senhor Jesus continue, meu irmão, minha irmã, resplandecendo o seu rosto em ti, através de ti. Que as misericórdias do Senhor continuem te alcançando e que o Senhor se levante a teu favor, te dando a paz e a prosperidade.
Tá bom? Fique na paz, um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.